Olá, gente! Hoje a nossa aulinha é de saúde da mulher e vamos estudar sobre os exames preventivos, que também é conhecido como exame citológico, Papa Nicolau, que vocês conhecem. E para a gente iniciar a nossa aulinha, eu comecei colocando aqui sobre o câncer do colo do útero. Por quê? Porque o câncer do colo do útero, ele é o mais comum entre as mulheres, exceto se os casos de pele não melanoma. 265 mil óbitos por ano do câncer do colo do útero, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Estimativas de novos casos no Brasil, e os riscos estimados no Brasil é de 15,85 casos a cada 100 mulheres. Então, aqui é só uma basezinha para vocês verem o quanto o câncer do colo do útero mata no Brasil e o quanto ele causa nas mulheres, principalmente nos dias de hoje. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce, a abordagem de pessoas com sinais e ou sintomas da doença, rastreamento, que é a aplicação de um teste ou exame numa população assintomática, aparentemente saudável, com o objeto de identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhá-lo para investigação e tratamento. Então, como é esse rastreamento? Esse rastreamento é justamente o tema da nossa aula, que é o exame preventivo, o Papa Nicolau. O teste utilizado em rastreamento deve ser seguro, relativamente barato e de fácil aceitação pela população, ter sensibilidade e especificidades comprovadas, além de relação custo-efetivo favorável. O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos, chamados congênitos, do Papa Nicolau humano, que é o HPV. Então, alguns dos fatores de risco do câncer de colo do útero é a infecção pelo vírus papilomavírus humano, que é o famoso HPV. É um principal fator. Início precoce das atividades sexuais também é um dos fatores de risco. Multiplicidade de parceiros sexuais, tabagismo, baixa condição socioeconômica. Então, esse é um dos fatores de risco para o câncer do colo do útero. Então, essas alterações das células são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido também como Papa Nicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é importante a realização periódica desse exame. O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, que é o famoso Papa Nicolau, que deve ser oferecido para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram vida sexual ativa. O êxito das ações de rastreamento depende dos seguintes pilares: informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada, alcançar metas de cobertura da população-alvo, garantir acesso a diagnóstico e tratamento, garantir a qualidade das ações e monitorar e gerenciar continuamente as ações. Bom, aqui eu só quis dar uma introdução mesmo, falando um pouco sobre o câncer do colo do útero. Então, vamos falar sobre a citologia, como ela é feita e como ela é. Então, a citologia cérvico-vaginal, que é a citologia oncótica ou colpocitologia, é o método mais difundido mundialmente para rastreamento de células cancerógenas e pré-cancerosas, introduzidas na década de 40 por Papa Nicolau. Representou grande avanço no controle do carcinoma de cervix uterina. Gradativamente, o método foi adquirido
adepto assimilado em serviço de ginecologia e atualmente representa importante forma de controle desse tipo de neoplasia, sendo também utilizada na detecção de outras alterações, como por exemplo vulvovaginites. Então, o que são essas vulvovaginites? Vulvovaginite, elas são as alterações caracterizadas por um fluxo vaginal anormal, geralmente com volume aumentado, podendo ter ou não cheiro desagradável, irritação, coceira ou ardência na vagina ou na vulva e aquela vontade de urinar frequentemente. E também, quando vai urinar, não consegue esvaziar totalmente a bexiga. Também é uma das características da vulvovaginite. É um dos problemas ginecológicos mais comuns e uma das causas mais frequentes e de consultas aos ginecologistas. Então, o exame Papa Nicolau, ele detecta doenças que ocorrem no colo do útero antes do desenvolvimento do câncer. Então, o exame ele não é somente uma maneira de diagnosticar a doença, mas serve principalmente para detectar os riscos de uma mulher vir a desenvolver o câncer. Aqui eu coloquei essa imagem do sistema reprodutor feminino, que vocês podem observar a vulva, a vagina, os grandes lábios. Aqui por dentro, nessa parte aqui de cima, vocês podem ver o útero, as trompas, o ovário e a bexiga. Então, aqui o ovário, que o útero aqui, essa imagem aqui, ele mostra claramente quando você vai fazer o exame Papa Nicolau, que é a forma correta de coletar, que nós vamos falar mais na frente, que é a endosservice e a ectocervice. A endosservice, que é o epitélio colunar simples, que ele é, como é que eu posso dizer, coletado na JEC, que é aqui no ovário, que é mais conhecido como junção escamo-colunar, também conhecida como a zona de transformação. Então, também não se esquecer da importância do autoexame das mamas, que eu sempre costumo falar para as minhas pacientes que a importância do autoexame das mamas e a importância de se conhecer, porque se você se conhece, se você faz o autoexame das mamas e você conhece suas mamas, você olha no espelho e você vê a diferença, quando aparecer alguma alteração, você vai saber detectar e possivelmente fazer uma detecção precoce e evitar um câncer de mama. Mas no próxima aula nós vamos falar mais explicadinho sobre o exame das mamas. Então, como é realizado o exame? O exame de Papa Nicolau. Faz-se o exame externo da vulva e depois se introduz um instrumento chamado espéculo pelo canal vaginal, para que se possa visualizar e ao colo do útero, que é a parte final do útero, no qual serão coletadas as células para exames microscópicos. Aqui é a posição ginecológica, que é a posição correta para a realização do exame preventivo, que é o exame Papa Nicolau. Essa posição aqui, ela ajuda a visualizar bem o útero, a colocar o espectro para que não tenha tanto desconforto na hora do exame. E aqui são os materiais utilizados para o exame, que é o espéculo, que é o que vai introduzir para a abertura e visualização do colo do útero. É a lâmina. Na lâmina nós temos a espátula e a escovinha. Que a espátula você vai coletar a endosservice ou a ectocervice e a escovinha é a endosservice. Aqui é a forma da coleta. Nessa imagem vocês estão vendo que o espéculo vai até o fundo do útero, o colo do útero. Aí depois ele é aberto, o espéculo,
quando ele abrir, que você conseguir visualizar bem o colo do útero todo, você conseguir visualizar o orifíciozinho, aí está na posição correta de você realizar o exame. Aqui é uma foto, uma imagem que mostra bem o espéculo e a abertura, que dá para ver bem direitinho o colo do útero. E aqui é uma imagem que mostra o colo do útero normal e ao lado é como ele é visto microscopicamente no exame. Então, alterações ginecológicas do aparelho reprodutivo feminino. O exame de Papa Nicolau se utiliza para determinar várias alterações que podem ocorrer dentre elas. Então, vamos conhecer algumas das alterações que o exame ele detecta. Candidíase ou monilíase vaginal, tricotomíase, Gardnerella vaginalis, o cervicite e o HPV principalmente. Então, essas são algumas das patologias que dá para detectar com o exame Papa Nicolau. Aqui o câncer do colo do útero, aqui a forma do útero, vocês estão vendo, e o câncer já bem avançado. Aqui é uma imagem do câncer do colo do útero, já neoplasia cervical, que é o colo do útero já bem com bastante neoplasia. O exame Papa Nicolau tem suas diversas funcionalidades para a detecção de vários diagnósticos, porém sua maior relevância baseia-se na prevenção. É o único exame preventivo de câncer do colo do útero do colo uterino. O exame deve apresentar vários aspectos em geral que trazem qualidade para a coleta. O profissional deve abordar a cliente de maneira que a mesma se sinta à vontade e confortável, o que facilita o exame. Então, voltando aqui um pouquinho, vamos lembrar um pouco sobre os cuidados a serem tomados antes da coleta da coleta citopatológica, que é o evitar o uso de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais por pelo menos 48 horas antes da coleta, pois essa substância eles recomem os elementos celulares. Isso dificulta a avaliação microscópica e prejudica a qualidade da amostra para o exame citopatológico. Evitar também o exame de ultrassonografia vaginal nas 48 horas antes da coleta. Mas por quê? Porque quando você faz a ultrassonografia, é utilizado um gel para introduzir o transdutor. Então, esse gel pode interferir no resultado da nossa amostra. E o exame ele não deve ser feito no período menstrual, isso é muito importante, pois a presença de sangue ele também prejudica o diagnóstico do citopatológico. Deve-se guardar o 5º dia após o término da menstruação. Então, esses cuidados são bastante importantes. Então, deve também explicar todos os passos que serão efetuados e aproveitar o momento da coleta para orientar quanto à higiene e cuidados íntimos, demonstrando a importância dos mesmos com o fator preventivo das infecções do trato urogenital e a importância do autoexame das mamas, que vai ser a nossa próxima aula. Ressalta-se a necessidade de uma assistência mais concentrada no aspecto educativo, para que possam ser adotados comportamentos favoráveis à promoção do autocuidado. Esse exame pode ser feito gratuitamente em qualquer unidade básica de saúde do Sistema Único de Saúde ou alguma faculdade de medicina e se for ou por algum serviço de saúde da mulher. Então, aqui na nossa realidade de hoje, na nossa cidade, é na Estratégia Saúde da Família, que são as UBSs. E é isso, gente. Vamos agora para a nossa próxima aula.